Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, e hoje Santo Jejum da Vitória, domingo, para quem nos acompanha ao vivo, que acontece sempre às 8 horas da manhã. E olha, principalmente para quem está ao vivo, nós iniciamos no próximo domingo as 7 bênçãos das águas vivas, águas que trouxemos de Israel para abençoar a sua vida, para que os milagres aconteçam e a bênção seja grande sobre você. 7 domingos, 8 da manhã o Santo Jejum. Claro, temos outros horários, mas 8 da manhã é a consagração e eu te espero. Vamos entrar na palavra, povo de Deus. Livro de João, capítulo 4, versículo 13. Livro de João, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. A bênção está determinada sobre nós, meus irmãos. Amém? Esta é a nossa fé. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará o quê? A ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diga: eu creio, Senhor. Ele estava se referindo às águas naturais, águas humanas, que também são importantes, que são indispensáveis. Ninguém vive sem água. Mas ao mesmo tempo, quando ele usa o exemplo da água, ele está falando das necessidades materiais que todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui busca a salvação da alma, sim ou não? Mas todo mundo espera o pagamento no final, no começo do mês, sim ou não? Porque não sabe se vai morrer amanhã, então eu preciso do meu pagamento, é verdade ou não? Todo mundo aqui quer morar nas mansões celestiais, sim ou não? Mas todo mundo gosta de dormir no colchão onde um vira e o outro não sente. Não é verdade? Todo mundo gosta. Nós somos espírito, moramos numa carne, né? Moramos num corpo carnal, mas todo mundo gosta do chuveiro quente. Não é porque você é espírito que vai tomar banho de água fria, não é verdade? Só que Jesus, nesta palavra, o que ele faz? Ele conjuga essas duas coisas. Ele disse: olha, quem bebe desta água volta a ter sede. E é verdade. Você compra uma roupa hoje, daqui 1 ano, 6 meses, você tem que comprar roupa de novo. Quando eu cheguei aqui, até falei a vocês que eu fiz uma limpeza na minha casa para trazer o mínimo de coisa possível, né? Mudança é sempre um transtorno. E eu comecei a olhar na minha gaveta as roupas que eram boas. Abri a gaveta, falei para a Lívia: eu vou ficar só com aquilo que realmente eu uso. Abri uma camiseta, falei: essa aqui não está boa. Não, mas essa aqui eu vou ficar em casa, essa aqui é para ficar em casa. Abri a segunda, essa é de ficar em casa também. E essa aqui, de ficar em casa, eu percebi que só tinha roupa para ficar em casa. E tudo roupa que eu não tinha comprado há tanto tempo assim, mas todas já estavam no estado de ficar em casa. Por quê? Porque as coisas vão envelhecendo. Tudo envelhece. Você compra um carro hoje maravilhoso, daqui 20 anos ninguém quer mais, irmão. Daqui 40 alguém passa a se interessar, é uma relíquia, é uma peça de coleção, mas daqui 20 ninguém quer. Não é verdade? Você compra um celular, é 4 anos, 5, depois pode jogar fora, não funciona, trava, aquele rolo tremendo. Quer dizer, essa sede nunca vai passar.
Você recebe 1 milhão hoje, daqui a pouco você quer 1 milhão de novo. Você recebe 1.000 hoje, daqui a pouco você quer 1.000 de novo, porque a gente tem essa necessidade. Só que Jesus disse o quê? Aquele que beber da água que eu lhe der, o que, gente? Nunca terá sede. Por quê? Porque a água que Jesus dá é uma água do Espírito, é uma água que está no interior da pessoa e nunca mais sai dele. É como o sangue que está dentro de nós. Se tudo correr bem, você nunca precisará receber uma gota de sangue no teu organismo, além daquele que você já tem. Eu já doei sangue várias vezes, nunca recebi, mas já doei. Espero nunca precisar e que você também nunca precise, diga amém. Porque Deus fez dessa maneira, mas infelizmente às vezes precisa, às vezes há necessidade. Mas a água que Jesus dá, que é espiritual, que tem a ver com o reino de Deus, que não é desse mundo, é uma água que sacia a nossa sede para sempre. É uma água que nos dá felicidade, independente do que somos, temos ou fazemos, ou até de onde estamos. É uma água que faz com que você se sinta a melhor pessoa do mundo, independente do que os outros pensem ou falem de você. É uma água que te torna imune ao pecado, à maldade, aos interesses dessa terra que são cruéis muitas vezes. É uma água que faz de você uma pessoa plena e realizada. Quem aqui encontrou a felicidade quando bebeu dessa água? Diga aleluia. É claro que a água natural a gente sempre vai precisar dela. Eu estou pregando, já estou com a boca seca aqui. Não tem como. É uma necessidade, não é porque eu sou ruim, cruel, é porque nesta terra, no mundo material, a gente sempre tem necessidades. Mas Jesus, ele oferece uma água que sacia a sede da nossa alma, que é muito mais importante do que a sede do nosso corpo. Porque o corpo é passageiro, a alma é eterna. Diga comigo, o corpo é passageiro, a alma é eterna. Tudo que a gente faz pelo corpo. Você fala, pastor, consegui arrumar os dentes, morre, fica só o dente lá. Eu já fui em exumação de corpos, só o que sobra, os ossos, claro, o dente e os cabelos. Pessoas às vezes vaidosas, né? Aquele cabelo bem tratado, bem cuidado, morre, fica bonito, gente. Mas não serve para nada, vai parar dentro de um saco preto, igual todo mundo, é verdade ou não? Agora a alma é eterna. A alma é para sempre, essa ninguém mata, essa ninguém pode destruir, pelo contrário, está na mão do Senhor, e aquele que é salvo vive para sempre, diga amém. Agora não é por isso que Jesus deixa de nos dar a água física, porque Ele também tem propósito com a gente nessa terra. Ele, claro, tem a água e é a própria água espiritual, a água da vida, mas Ele também deixou todas as demais para suprir a nossa necessidade. Mas vamos terminar o texto, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Em outras palavras, a água material a gente sempre vai precisar, mas uma vez que eu bebo da água espiritual, a minha sede é saciada. Você vê pelas religiões, não é? A gente passa em um monte de lugar primeiro, até chegar aqui. Você fala, pastor, já fui isso, já fui aquilo, já frequentei Seixunoye, já frequentei, sei lá, tem um monte de opções, né? Com todo respeito a qualquer pessoa, mas quando você conhece o Evangelho, a sua sede é saciada. Você fala, agora eu conheci a vida, agora eu conheci o caminho, agora eu conheci a verdade, porque esta água que Jesus te dá, ela mata a tua sede para sempre, diga amém. Mas repetindo, a gente continua tendo as outras necessidades. Aí ele diz assim, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você fala, pastor, então, uma vez que eu aceito Jesus, eu não tenho mais sede espiritual, o meu espírito se acalma, a minha fé se estabiliza e o meu coração, ele passa a ser um coração único e exclusivo do Senhor. Amém, resolvido. Só que a partir de então você passa a ser uma fonte de água viva. Em outras palavras, você deixa de ser problema e passa a ser solução, diga aleluia. Você passa a ter dentro de si solução não só para a sua vida, mas para a vida dos outros também. E tudo aquilo que você faz e produz jorra para a vida eterna. Você se torna um empresário milionário. Quem recebe esta bênção? Quem não quer pode dar para quem está do lado que ele quer.
A sua capacidade financeira enorme, ela nunca será usada para destruição, pelo contrário, mas para a salvação. Um dia eu entrei num mercado grande e tinha lá no fundo escrito: só Jesus salva. Você vê que a riqueza daquele homem não distanciou ele de Deus, pelo contrário, fez com que a riqueza dele glorificasse o nome do Senhor. Isso acontece com quem bebe da água que Jesus dá. Você fala: pastor, casei, não estou podendo mais congregar. Pelo contrário, a pessoa que bebe da água de Jesus, ele casa, e é aí que ele busca a Deus, porque ele tem uma companheira no mesmo nível espiritual dele, tem um marido no mesmo nível espiritual dela. Os dois juntos vão servir a Deus com fidelidade, com dedicação. Quem está entendendo? Quem bebe da água que Cristo dá, nunca caminha para a perdição, sempre caminha para o quê? Para a salvação. Você fala: pastor, comprei um carro maravilhoso. Onde é que ele está? No estacionamento da igreja. Pastor, comprei uma casa maravilhosa. E aí, irmão, vai para lá? Depois do culto. Oh, pastor, acabei de ser promovido. E aí, vai procurar um lugar mais elitizado para congregar? Não, pastor, foi aqui que Deus me abençoou. Para onde é que eu vou? Esta água sempre vai jorrar para a vida eterna. Esse negócio de que ficou rico, mudou. Não, a riqueza não muda ninguém. A riqueza potencializa o que a gente já é. Ontem, andando no centro de São Paulo, tinha uma pessoa jogada no chão, pequena estatura, de touca, e não dava para ver o rosto. Eu não sabia se era um morador de rua, se era alguém que tinha caído, porque infelizmente no centro de São Paulo tem mais gente deitada no chão do que em pé. E eu fiquei em dúvida: o que eu faço agora? Socorro, levanto, o que eu faço? Mas na dúvida eu fui ajudar. Quando eu me aproximei, era uma senhora. Ajudei, falei: só quer ajuda? Falei: não, muito obrigado. Foi embora. Estranho, né? Estranho, né? Mas faz parte. Do nosso interior tem que jorrar rios de água viva. A gente está aqui para ajudar, para fazer o que tem que ser feito. Agora, quando a gente é elevado, exaltado por Deus, e você é de Deus, você não distancia disso por causa dele. Por que eu falei dessa senhora? Ela estava jogada no chão, jogada ao chão, e ela conseguiu ser arrogante. Claro, o pastor estava envergonhada, porque geralmente quando a gente cai, a gente não quer que ninguém veja, né? Geralmente quando você cai, você quer passar despercebido, quer sair andando normal, né? Eu vi um vídeo na internet, o cara tropeçou, caiu, e ele caiu assim, ele falou: tira uma foto. Mas não é, ele tinha caído. Aí mistura vaidade com vergonha, com tudo mais. Mas para você ver como o ser humano, ele está pronto para ser arrogante a qualquer momento, ainda que esteja jogado no chão, que esteja no chão. Amigo, você é o que é. Agora, no dia que você tiver dinheiro, poder, fama, no dia que você tiver a decisão da vida de alguém nas suas mãos, aí você mostra o seu caráter, aí você mostra quem você é. E não precisa ir longe, hein? Como você trata o cachorro, o vira-lata lá da tua casa? Vira-lata é o melhor para ter, se for caramelo, melhor ainda. É o mais inteligente, é o mais engraçado, é o mais bonzinho, é ou não é? O vira-lata é o cachorro top de linha. Mas como você trata esse animal? É maltratado no trabalho, chega lá, o cachorro pula na tua calça, você pum nele. Você queria bater no chefe, não pode, né? Aí bate no coitado do cachorro, que não tem nada a ver com isso. Como você trata as crianças? Como você trata os seus pais? Se gritar com a polícia, apanha. Mas se eu gritar com a minha mãe, coitado, o máximo que ela faz é chorar. Então tudo isso é um termômetro daquilo que a gente é. Mas quando a gente bebe a água que Cristo dá, que é a palavra de Deus, do nosso interior flui rios de água viva. De dentro de você só sai coisa boa. Diga amém. Amém. Você é uma bênção. Por onde você passar, diga: eu creio nisso. Agora, quando não bebe dessa água, é rio de amargura. Nada está bom, nada presta, ninguém presta. É verdade ou não? Só que todos nós aqui, se nós quisermos, a gente pode beber desta água. Essa água nunca para de jorrar, como aquela fonte, nunca para de jorrar. Essa água sempre estará à nossa disposição. E olha, às vezes ela vem de uma maneira e de um lugar que a gente nem espera. Sabia? A nossa correção, o nosso pequeno ajuste, porque todo mundo precisa de ajuste. Todo mundo precisa de uma rebarba, precisa tirar uma rebarba de vez em quando. E às vezes essa água vem de um lugar que a gente nem imagina. Agora, qual é a nossa parte? Beber dela.
Se o Senhor, que é a fonte de água viva, se apresentar a você, beba desta água. Ai, mas as águas são as águas de Mara. Inclusive esse é o caminho que nós vamos trilhar nos próximos 7 domingos. Em cada domingo nós vamos falar de águas que o Senhor usou para curar. Águas de Mara, vamos falar do poço de Jacó, vamos falar do tanque de Betesda, hoje seria o que é o caso, e assim nós vamos estudando a Bíblia. Em cada domingo eu vou te abençoando, e sabe o que vai acontecer? A gente vai beber dessas águas por 7 semanas, vida e bênção serão derramadas sobre você, diga amém. Nós vamos aprendendo, e tem que beber. As águas de Mara, por exemplo, saíram lá do Egito, escravos. Como é que sai um escravo de uma situação de escravidão? Lembrando que eles saíram meio que fugidos, né? Moisés falou: olha, Faraó, liberta o meu povo. Não, não vou libertar, até que morreu o filho mais velho dele. Quando morreu, ele chamou Moisés e falou: Moisés, faz o seguinte, some daqui você e esse povo, mas tem que ser agora. E olha, no dia que eu encontrar você de novo, eu te mato. Moisés falou: nunca mais você vai me ver. Moisés deve ter chegado em casa e falou: gente, junta tudo que a gente conseguiu sair. Imagina, 2 milhões de pessoas, devem ter deixado muita coisa para trás, e devem ter levado muita coisa também, de piolho a verme na barriga. Escravo, irmão, você acha que escravo tem cuidado de quê? Cheio de pereba, sarna, coceira, pano branco. Verdade ou não? No meio do caminho não, logo no início do caminho, sabe ao que eles se depararam? Com as águas de Mara. A palavra Mara significa, quem lembra? Amargas, águas amargas. Moisés falou para ele: bebe as águas. E eles beberam, morrendo de sede, porque estavam caminhando no deserto, fugindo do faraó. Quando beberam, reclamaram, porque não entenderam aquelas águas amargas. Moisés, como é que a gente vai beber isso? Não tem condições. Era uma área que tinha muita vegetação, e por conta da vegetação, a água era amarga e escura. Só que o Senhor deu uma ordem para Moisés: pega o lenho, um pedaço de madeira, joga nessas águas e elas vão ser transformadas. E ele fez, jogou o lenho, as águas foram curadas, ficaram boas para beber. O tempo passou, e foram feitos exames nas águas de Mara. Sabe o que se descobriu? Que por conta da vegetação que tem em torno daquelas águas, daquela concentração de água, aquelas águas acabaram adquirindo propriedades medicinais, viraram uma espécie de chá. Porque é claro, se você pega comigo ninguém pode, joga dentro de um aquário, deixa lá 6 meses e vai beber a água, o que você está bebendo na verdade? O comigo ninguém pode, a planta, não é verdade? Então aquelas águas, elas tinham propriedades medicinais. Eles acharam que elas eram amargas simplesmente porque eram. Não, naquelas águas tinha um remédio que aquele povo precisava. Quantas vezes as águas são amargas? Você fala: pastor, essa pregação foi demais, eu não gostei do que eu ouvi. Mas são as águas que você precisa. E às vezes não é nem questão de gostar ou não, às vezes é a nossa indiferença. As águas estão jorrando, as águas estão sendo oferecidas, e nós estamos olhando para outras coisas, mirando para outros lugares, interessado em outras questões. E na verdade o Senhor tem cura para a nossa vida, o Senhor tem libertação para a nossa vida, diga amém. Afinal de contas, até ontem nós éramos escravos do mundo, do diabo, seja o que for, e hoje nós estamos sendo sarados pelas feridas de Jesus e pelas águas vivas que jorram do trono de Deus. Diga: eu creio, Senhor. Mas quantos ainda assim não bebem dessa água? Não quero, não gosto, não posso. Falando em águas, o tanque de Betesda, que é o nosso assunto de hoje. Você tinha ali uma pessoa há 38 anos doente. Um exemplo para nós. Vamos lá, gente. Livro de João, um pouquinho mais para frente, capítulo 5, verso 1. Em cada domingo, presta atenção que eu vou te dizer. Bauru é uma cidade... Isso, caiu um lenço, pelo barulho é azul. Bauru é uma cidade de pessoas de uma inteligência muito grande. Sou privilegiado em ser pastor de vocês. E gente inteligente gosta de estudar e aprender. O desprovido de inteligência que acha que sabe tudo, esse não sabe nada. O inteligente, ele sempre quer aprender, sim ou não? Nesses 7 domingos que virão, cada domingo nós vamos falar de um milagre numa determinada fonte, de uma situação diferente.
Então nós vamos estudar tudo sobre isso. Vão ser 7 domingos de seminário mesmo. E ao final de cada reunião, pela fé, eu te abençoo com as bênçãos desse lugar, com as bênçãos dessa palavra. Pastor, só vai me abençoar com as águas do tanque de Betesda? Eu não tenho mais essas águas, eu usei em outro lugar. Mas eu trouxe as águas do Monte Hermon, como eu expliquei, é a única fonte de água de Israel. Então as águas de Betesda vieram do Hermon, as águas do Jordão vieram do Hermon, as águas do Mar da Galileia vieram do Hermon. Então estas águas já estão naquela fonte. Todo domingo, nos próximos 7, eu vou abençoar você. Eu trago o entendimento da palavra, eu te dou a revelação da palavra, e a bênção eu coloco sobre a sua vida. Quem está comigo nessa fé, levanta a mão assim. Então você se prepara, porque vão ser 7 domingos de vida e bênção. Diga amém. Vão ser 7 domingos de vida e bênção. Comecei esse culto falando que aquele que beber da água que Cristo dá, nunca mais terá sede. Expliquei que nós temos a água natural, essa nós sempre precisamos dela, como precisamos de dinheiro, recurso, carro, família, bem, comida, precisamos de tudo. Mas quando a gente bebe a água que Cristo dá, a nossa alma é saciada, e tudo que a gente tem, roupa, carro, casa, bem, vida, interesse, amor, paixão, casamento, jorra para a vida eterna. Resumindo, você não tem mais problema, você tem solução, porque tudo em você jorra para a vida eterna. Diga aleluia! E é o que a gente precisa. Só que essas águas estão disponíveis, e muitos não bebem. Outros demoram para beber, e outros bebem, mas não sabem nem que beberam, porque estão desligados de Deus. É a revelação que a pessoa precisava. Não sei se você já viu cultos do missionário, quando ele ministra a cura, por exemplo, e ele fala, olha, levanta a muleta. A pessoa fala, eu não posso. E ele fala, levanta. Porque se ela não tomar a atitude, ela nunca vai se libertar daquilo. Resumindo, ela bebeu da água, o Senhor já curou ela, mas ela nem percebeu ainda que curou. E o costume atrapalha muito, sabia? Eu dei o exemplo semana passada da avó, que foi lá comigo em Barra Bonita. Não lembro quem foi, tá? E também não importa, eu conto o milagre, mas não falo o santo. Essa é a regra. E a avó, eu falei, olha, amanhã eu quero todo mundo de manhã lá na igreja, nós vamos receber o pastor lá, vai ser bacana, o nosso convidado. E a avó falou para mim, mas pastor, eu vou de tarde. Falei, não vó, vai de manhã, me ajuda, eu vou receber o homem de Deus. Falei, por que a senhora vai de tarde? Ela olhou para mim e falou assim, costume. Você sabia que tem pessoa que manca por costume? Ela nem tem mais a dor, mas ela manca por costume. Há muito tempo atrás eu fui jogar futebol. Parei, depois que eu virei a bola, eu preferi parar. E o cidadão veio com a bola, e eu fui na dividida com ele. Todo mundo sabe, mas eu não sabia que você tem que chutar a bola com a lateral do pé, não é? E eu fui com tanta sede que eu dei uma bicuda na bola, ele foi com a lateral e eu fui com o dedão. Pô! Na hora eu senti um fogo no meu pé, falei, meu Deus, meu pé está sendo batizado com o Espírito Santo. Era fogo puro, mas não, eu tinha trincado um osso do dedo. Fui embora para casa, quando eu vi o dedo já estava começando a ficar roxo, e ficou todo roxo. Fui no hospital, o cidadão falou, olha, esse dedo seu está quebrado pelo raio-x, e você tem que fazer uma microcirurgia, porque é só um pedacinho, você tem que colocar um ferrinho, e amarrar esse osso no resto lá, e vai ficar bom. Eu nunca gostei dessas negócio de cortar, furar, não é muito comigo não. Até hoje eu não voltei. É claro que já colou, não sinto mais dor, não sinto mais nada. Mas por incrível que pareça, quando eu uso o sapato até furar, quer dizer, a gente faz isso. Tem sapato que você gosta tanto dele que você não desfaz. Qual é o que fura? O outro lado. Porque na minha mente eu ainda tenho aquela dor. Então o que eu faço no meu andar? Eu acabo forçando mais esse do que esse. Porque há 20 anos atrás esse aqui era quebrado. Quem está entendendo? Acontece com você? Você fala, pastor, até hoje eu escovo o dente com a outra mão, por causa de uma dor que eu tive aqui. Eu levanto da cama e eu levanto, sei lá, rastejando, porque uma vez eu levantei e caí. Até hoje você tem esse comportamento. Você sabe que muita coisa que a gente vive é costume. Costume. Dona Maria, minha sogra, cadê Dona Maria? Está ali, Dona Maria, deixa eu prestar mais uma homenagem à Dona Maria. Você falou, pastor, o senhor só fala da sua mãe, da sua sogra, da sua mulher. Você quer que eu fale da vida dos outros? Eu vou falar da minha. Como é que eu vou falar da sogra dos outros? Eu não posso. Da sogra dele, ele que fala. Não é, pastor Valdir?
Está bem tua sogra? Bem longe, graças a Deus. Mas está bem, de um jeito ou de outro está bem. Dona Maria, a Dona Maria, ela tem um dom dos potes. Dona Maria tem. A Maria faz um frango, tem lá 8 pedaços, 4 pessoas. Só até olhou para a Lívia, né? Ver como é que ela está olhando, né? 8 pedaços, 4 pessoas. Dona Maria coloca 7 na mesa e pega um pequenininho, guarda num potinho e deixa lá no canto. Eu já peguei o esquema, né? Então eu como os meus, depois eu vou lá e como do potinho também. A Maria faz um estrogonofe maravilhoso e guarda um pouquinho no potinho. Não sei para quê. Um dia tinha um potinho dentro de outro. Eu não entendi nada. Eu abri um potinho e tinha outro lá dentro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas aí um dia, conversando sobre isso, a Lívia falou, porque ela e o irmão dela comiam tudo quando eles eram crianças. Então Dona Maria, para não faltar para ninguém, o que ela fazia? Pegava e guardava um pouquinho no potinho. E nunca faltou. Só que hoje a gente é só em 4, não tem mais criança. Tem gente morta de fome, mas criança não tem. Então hoje não é mais preciso guardar no potinho. Mas a mania da Dona Maria vem de quando? Vem lá de quando eles eram crianças. Tem gente aqui que faz a mesma coisa. Tem gente, vamos generalizar? Todo mundo aqui faz a mesma coisa. É você que guarda parafuso. Você fala, pastor, eu tenho 1.854 parafusos. Você vai fazer com essa desgraça desse parafuso? Não, porque vai que um dia precisa. Meu irmão, se precisar, você vai no depósito, é R$1,50 uma cartela de parafuso. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe, falei, ô mãe, tem um corinho de torneira aí? Ela falou, tem. Minha mãe tem tudo na casa dela, tudo que você precisar tem lá. Precisa de caixão, roleta de ônibus, perna mecânica, tudo guardado. Abriu a gaveta, tirou o corinho de torneira, mas antes de dar ela se vinga, né? Porque eu vivo falando para ela jogar tudo aquilo fora. Aí ela fala assim, fica reclamando da minha bagunça, né? Mas é aqui que você vem buscar as coisas, né? Eu prefiro que ela não tivesse o corinho de torneira, porque o corinho de torneira custa R$1. Quantos anos aquele corinho de torneira está guardado naquela gaveta? Irmão do céu, fui na casa dela esses dias, dormi lá, de terça para quarta, tinha reunião em São Paulo, evento. Tem uma cadeira lá de quando eu era criança. Era do meu quarto, da minha escrivaninha. Está nova a cadeira, está bonita. Mas 46 anos está aquela cadeira lá. Meu irmão, quantas pessoas moram na casa dela? Só ela, mora sozinha. Ela tem 8 cadeiras plásticas empilhadas. Falei, mãe, mas para que você quer 8, mãe? Acho que ela vai sentando em uma, cansa, senta na outra. Ô pastor, e a Bíblia? Vou te falar. Tem gente que era católico, continua com a mesma mania do católico. Nada contra os amigos e irmãos, que Deus abençoe. Mas o católico não clama, o católico reza. Às vezes eu vejo, eu estou orando aqui, um fervor tremendo, vontade de pular, sair correndo. A pessoa do jeito que está, meu irmão, do jeito que ela nasceu, ela ficou. Meu irmão, cadê a vida? Você trouxe costume, você está guardando esse corinho de torneira aí, tem que se livrar dele. Tem que expandir. Ai pastor, mas eu fui criado desse jeito. E daí, se você tivesse sido criado por uma família de bandidos, você ia continuar sendo bandido? Fosse criado uma família de, sei lá, mafiosos, você ia continuar sendo? Não, o que é ruim tem que sair da nossa vida. Essa passividade, não tem reação, não tem expressão. A mesma foto é a que usa no RG, no casamento, no dia que morrer, vai a mesma foto, que é a mesma expressão, mesma cara. A gente tem que ser expressivo, tem que ser marcante. Nós temos que ser o sal da terra. Se o sal perde o gosto, para que ele serve? Para ser pisado. Você fala, ninguém me convida para uma festa, mas também você não dá uma risada, fica de cara feia a festa inteira. Você tem que ser marcante. Vamos ali, não gosto. Vamos aqui, não quero. Vamos comer um negócio, ai, não acho legal. Vamos subir, não, prefiro descer. Vamos descer, não, acho melhor subir. Uma pessoa assim vai sendo tirada, meu irmão. Bebe da água que Jesus está te dando hoje. Estou pregando aqui por revelação, viu, meu irmão? Talvez você fale, eu não tenho amigos. Mas por que motivo alguém seria seu amigo? Por que motivo alguém seria seu amigo? Você fala, pastor, eu tenho, graças a Deus. Eles encontraram motivo. Ninguém é amigo de graça. Não estou falando que é questão de interesse econômico, não. Mas todo mundo tem interesse em todo mundo. Todo mundo. Eu olho para a Lívia, eu tenho interesse nessa mulher. Tem ou não tenho? Sim ou não? Hein, meu bem?
Hoje está com outro penteado já. Cada dia um diferente do outro. Essa mulher está linda demais, cada dia melhor. Ela soltou aquele cabelo lá, falei, está com o cabelo da Erika Hilton. Deus me livre. Volta para cá. Se não tiver interesse entre o casal, para que o casamento? Você fala, ó, vamos viajar. A pessoa fala, olha, não vai dar para eu ir. Ah, como não vai? Que é isso? Tem um lugar para você no carro. Eu passo meu cartão para você. Poxa vida, essa pessoa é o quê? Gente boa, mais ou menos? É claro que é gente boa, porque gente ruim, mesmo que queira, você não leva. Eu vou. Você fala, não dá, para você não dá. Fechou a vaga, acabou de acabar. Você só quer levar gente boa. Meu irmão, resultado na vida tem muito a ver com quem nós somos. Resultado na vida tem a ver com aquilo que a gente é. Olha o que diz a palavra. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Era a oportunidade da vida dele, né? Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Aqui tem história que não acaba mais. O que era a porta das ovelhas? Era uma abertura na parte traseira do templo, na parte de trás do templo, aonde entravam os animais para o sacrifício. Então você tinha ali a entrada do povo, entravam pela frente, e os animais eram depositados ao fundo. Então a pessoa levava o cabritinho para ser sacrificado, colocava um adesivinho, esse aqui é da Maria, entra lá. O outro levava uma pombinha, entregava no fundo, para não entrar os animais e as pessoas pela mesma porta. Foi por isso que o tanque de Betesda foi localizado, porque o templo sempre eles souberam onde era. Com essa descrição, que ficava próximo à porta das ovelhas, eles acabaram descobrindo o tanque de Betesda subterrâneo, 8 metros do chão, por causa das guerras. Destrói, constrói, destrói, constrói, destrói. O tanque ficou a 8 metros de profundidade. Eu estive lá. Esse tanque chamado Betesda significa casa de misericórdia. E esse tanque, diz a Bíblia, tinha o quê? 5 alpendres. O que são alpendres? Sacadas. Então você tinha uma muretinha, as pessoas ficavam dali observando o movimento das águas. Então você tem um tanque que ficava atrás do templo, um tanque, né, que tem como significado o seu nome, casa de misericórdia, e que tinha 5 alpendres, aonde ali reunia uma grande multidão. Olha o que diz o verso 3, vamos lá. Nesse jazia grande multidão de quê? De enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Pastor, se esse tanque ficava atrás do templo, por que em vez de ficar no templo, no tanque, eles não iam para o templo? Eis a pergunta. Quem arrisca? Cadê um livro? Deixa eu dar de presente. Por que ao invés de irem para o templo, eles ficavam no tanque? Se o tanque ficava atrás do templo. Quem arrisca? Quem falou? A senhora falou o quê? Costume, alguém discorda dela? Alguém tem uma opinião mais próxima? Não? Então, como ela não tem concorrência, ela ganhou sozinha, embora tenha errado. Mas ganhou, vamos aplaudir a irmã, a fé da nossa irmã. Ela não tem concorrência, como é que vai perder? Acabou ganhando, dá lá o livro para ela, servo de Deus. Sabe por que eles ficavam no tanque? Primeiro, porque eles não podiam entrar no templo. Uma vez que você tinha uma deficiência, olha lá, cegos, coxos e paralíticos, você não podia entrar no templo. Então automaticamente, por causa da sua dificuldade física, da sua doença, eles não podiam buscar a cura. Olha a roda de ratos aí. Eu lembro quando começou aquele negócio de máscara. Lembra que você tinha que ter máscara para entrar nos lugares? Mas eu precisava comprar uma máscara, mas eu só podia entrar na farmácia de máscara. Como é que eu entrava na farmácia de máscara se eu não tinha máscara e eu precisava comprar máscara? Como diz o outro, é pau para dar em doido mesmo, né, irmão? Aí eu fiz a pergunta para a balconista: moça, tem que ter máscara para entrar? Ela disse sim. Falei, mas eu preciso comprar uma máscara. Ela fez assim, ó. Eu entrei assim mesmo, falei, me dá uma máscara aí, peguei correndo, coloquei na cara e vida que segue. Resumindo,
Eles precisavam das águas vivas, mas eles não tinham acesso, porque no templo eles não entravam. E mesmo que entrasse, vou te contar uma que agora, se você não segurar na cadeira, você vai cair. No templo não se fazia orações de cura. Não fazia. Os fariseus, que coordenavam a religião judaica na época, eles acreditavam que curas e manifestações sobrenaturais eram para o passado. Por exemplo, Moisés abriu o mar, mas não é para hoje, isso é para aquela época. O leproso foi curado, o Naamã foi curado pelo Eliseu, mas hoje não se cura mais, é só para aquela época. Resumindo, era uma religião cheia de rituais, formalidades, era uma religião cheia de mandamentos e regras, mas eles não conheciam o poder de Deus. Então, primeiro, eles não podiam entrar no templo, e mesmo que entrasse, o que mudaria na vida deles? Nada, porque eles só iam lá para oferecer sacrifício, eles não faziam oração de cura nem de libertação. Amigo, muitas vezes a nossa vida virou isso. Uns não entram porque não pode, outros não entram porque não querem, outros não entram porque não vê mais a solução. Posso falar uma coisa? A palavra de Deus é a tua última esperança, e a minha também. É a única e a última. Se nós perdermos a fé que nós temos nela, acabou tudo para nós. Por isso que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, beba dessa água, meu irmão. Encha a sua vida desta água. Você vê que aqui, aquele povo sedento precisava, mas eles não podiam. E pelo fato de não poderem, Deus abriu uma outra porta. Qual foi a porta? O tanque de Betesda. Não tinham judeus aqui, praticantes da fé judaica. Aqui era só gente arrebentada na vida. Mas eu pergunto aos senhores, onde é que Jesus foi? No templo? Aonde estavam essas pessoas? Ele também foi no templo, mas ele não deixou de visitar onde estavam essas pessoas. Você diz: pastor, estou muito bem com Deus. Jesus está contigo, diga amém. Você diz: pastor, estou indo muito mal. Ele nunca vai te abandonar, ele vai te levantar. Seja no templo ou no tanque de Betesda. O templo é o lugar onde as pessoas estão com as vidas perfeitas, onde estão com as vidas alinhadas. O tanque de Betesda é para quem está arrebentado. Em outras palavras, Jesus é para tudo e para todos, aleluia. Ele não descarta, não, de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem a mim. Jesus nunca deixará de atender às nossas necessidades. E foi o que aconteceu. Olha o que diz, verso 4. Nós vemos o 3. Nesse jazia assim, esperando o movimento das águas. Como eram águas vivas, aquelas águas borbulhavam permanentemente. Quem já foi em nascente aqui de rio? Nascente do Tietê, é bonito, Mato Grosso, né? As águas têm movimento. E eles acreditavam que esse movimento era algo sobrenatural. Era a única esperança que eles tinham. O que eles fizeram? Ficaram ali aguardando. E olha o que aconteceu, versículo 5. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Que mais? E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. A gente não sabe se isso é literal ou se isso é uma alusão da crença daquela época. Porque se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar curas efetivamente realizadas no tanque de Betesda. Você vê um relato bíblico de alguém curado pelas águas do tanque de Betesda? Sim ou não? Sim ou não? Não. O homem que foi curado lá não foi curado pelas águas, foi curado por Jesus. Por isso que ele disse: quem bebe dessas águas, das águas desse mundo, volta a ter sede. Mas quem bebe das águas que eu lhe der, nunca mais terá. Em outras palavras, o tanque de Betesda era necessário? Era, até para manter a esperança viva naquelas pessoas. Mas a água que Jesus deu para ele, que mudou a vida dele, é a palavra que muda a sua vida. Você diz: pastor, nós vamos fazer a unção com as águas. O senhor acabou de falar que as águas de Betesda não curavam, mas foram as águas que mantiveram aquelas pessoas firmes, até Jesus passar por lá e fazer o milagre. Jesus está passando por aqui, diga amém. Jesus está passando na sua vida, diga eu creio. Eles esperavam o movimento, é verdade, ninguém havia sido curado ainda. Mas por outro lado, foi ali que Jesus passou. Talvez alguém até zombe de você. Não acredite naquilo que você acredita. Não, isso é bobeira, isso não vai dar em nada.
você não tem força, você não tem dinheiro. E quem nasceu assim morre assim. Quem nasceu naquele lugar nunca deu certo. Desde criança eu te vejo, desde não sei o que eu te vejo. Amigo, se ninguém acreditar, mas você acreditar, o Senhor já tem a força necessária para te abençoar. É a força da tua fé, diga aleluia. É a força da esperança que há dentro de você. E ele disse mais, vamos lá no versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e o que mais? Sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Tem muita coisa aqui. Jesus chegou ali. O homem não estava 38 anos ali, ele estava 38 anos enfermo. Tem que tomar cuidado com as interpretações. O homem estava no tanque há 38 anos. Não, devia ter casa, devia ir voltar todo dia, devia passar uma semana sem ir, outra semana ia, mas mantinha-se ali. Não sei se por 38 era o tempo da doença. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Como é que Jesus sabia que ele estava nesse estado? Você fala: pastor, claro, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo sobre todos, não é verdade? Mas não tinham mais enfermos lá, e dos outros ele não sabia? Que estranho isso, né? Quer dizer, Jesus sabia que ele estava. Jesus foi nele, não foi mais ninguém. Amigos, há duas formas de Deus saber: pela sua capacidade, a capacidade dele, e pela sua oração. Deus sabe de tudo automaticamente, antes que a gente fale qualquer coisa. Mas a oração é a chave que abre a porta para ele entrar. Quem está entendendo? Você pode dizer: Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe, mas você já falou com ele primeiro o que você está passando e o que você quer que ele faça? Às vezes não falamos. Não precisa, Deus sabe. Deus sabe tudo sobre todos. Mas a oração é a chave que vai abrir a porta para ele entrar. Se você não ora, você não apresenta a Deus, não faz campanha, não faz corrente, não faz propósito, ele não tem como operar. Como no caso da mulher do fluxo de sangue. Jesus falou: olha, de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Jesus, tem muita gente te tocando. Não, tudo bem, mas alguém me tocou de modo diferente, porque de mim saiu virtude. Quem foi que tocou de modo diferente? A mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque ela tinha um propósito: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Quem vai ser abençoado aqui nas 7 semanas? Já determinou, sim ou não? As portas vão abrir para você, diga amém. Agora, se eu não abro a minha boca, se eu não falo nada, se eu acho que tudo é no automático, não, Deus sabe de tudo, Deus sabe, Deus sabe, mas eu não viro a chave para a porta abrir, a coisa não acontece. Jesus sabia de todo mundo, mas foi naquele homem que ele mirou, porque sabia que ele estava enfermo. No mínimo, aquele homem no tanque orava: Deus, me ajuda, Deus, eu preciso sair daqui. Até por conta daquela expectativa de que as águas mexiam, e ele, como paralítico, não conseguia descer nas águas. Imagina o rolo que era. Alguém dizia: a água mexeu. O cego dizia: aonde? Já era, alguém já tinha entrado. O outro paralítico: a água mexeu, como é que vai o outro? Imagina a brigaiada se alguém resolvesse ficar dentro do tanque. Imagina, eu vou ficar aqui dentro esperando. Não vai não, devia ser um rolo tremendo. Mas aquele homem apresentava tudo a Deus. Lembra da canção? Fale com carinho com Jesus, conte a Ele, e se alguma lágrima rolar dos olhos teus, Ele enxugará. Se for preciso, até chore, meu irmão. É o que tem que ser feito. No versículo 7, vamos lá. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Antes de fazer o milagre, Jesus perguntou o que ele queria, não é? Você tem que saber o que quer. Você tem que saber aonde quer chegar. Ninguém pode responder por você. Tem um princípio chamado autonomia da vontade. Ninguém responde por você. Se você determinar algo, você vai até o final e vai chegar. Diga amém. O problema é que às vezes nós determinamos. Você fala para um filho: você vai ser engenheiro. Mas eu não gosto, pai. Vai ser. Vai dar certo? Vai gastar dinheiro, vai chegar em lugar nenhum. Aí você vê no versículo 8:
Mas enquanto eu vou, 7 parte B, né? Desce outro antes de mim, que era um segundo problema. No versículo 8, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Você vê que as águas começaram a fluir sobre a vida dele, águas que fluem sobre nós nesta manhã. Você percebe que esse homem, por isso eu deixei esta mensagem para o primeiro dia, ele não teve contato nenhum com as águas físicas. As águas que abençoaram a vida dele foram o quê? Espirituais. Foi a palavra do Senhor, e é esta palavra que vai abrir todas as portas que você tem buscado. É essa palavra que vai trazer a cura para a tua casa. Diga amém. E falando em cura, quarta-feira eu te dou a água com a promessa. Deus vai mover as águas desse lugar. Diga eu creio, Senhor. Quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7:30 da noite, eu dou água para você levar para casa, para beber, para cozinhar, para dar banho, fazer o que quiser. E no domingo eu vou aspergir essa água sobre você. Amigo, Deus vai fazer uma obra linda nessa igreja. Essa igreja nunca mais vai ser a mesma. É o que Deus tem falado no meu coração. Não adianta parar na frente o diabo, não, nós vamos passar por cima, meu irmão. Diga eu creio, Senhor. Aqui no livro, aqui no João 8 ainda, João 5:8, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Não precisa pregar sobre o levanta-te, né? Nós já pregamos isso aqui exaustivamente, né? Põe-te em pé e eu falarei contigo. Lembra desta pregação? Quem lembra? Primeira coisa é levantar. E onde é que a gente levanta? Fisicamente? No joelhinho? Não, é no coração. Você vai dizer: a partir de hoje eu não vou faltar um domingo, eu vou para frente, minha empresa vai crescer, meus filhos vão ser uma bênção, meu casamento vai transbordar, minha saúde vai ser perfeita. Quem recebe essa bênção, diga eu recebo. Primeiro é se levantar, mas tem que ser no coração. Diga a quem está ao teu lado: deixa a moleza de lado. Mas domingo é o dia que eu relaxo meus pés. Vem relaxar aqui. Pode vir de chinelo, de havaiana de pau, o que você quiser, sapatilha de balé. O importante é vir. Levanta, toma a tua cama. A nossa vergonha, ela tem que ser esquecida. Por que Jesus mandou tomar a cama? Porque se ele deixasse a cama naquele lugar, todo mundo que olhasse para ele ia dizer: um dia um homem esteve aqui por muitos anos. Olha ele aí, olha a cama dele, olha a cama dele, olha a vida que ele veio, olha aí, está vendo? Ó, tá vendo? Não, Jesus quis apagar aquela história. O nosso passado ele apaga, diga aleluia. Daria para começar a pregar tudo de novo, né, gente? De tanta revelação que Deus está dando, o nosso passado ele apaga. Uma vez um cidadão veio falar comigo: pastor, ele falava uma voz estranha, eu sou um ex-travesti. Falei: olha aqui minha foto. Olhei e falei: crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Que situação que o ser humano chega. Mas hoje eu me converti. Falei: que bom, Deus é bom, louvado seja Deus pela sua vida. Faz uma oração para mim aqui, que eu estou com... Eu falei: meu Deus do céu, isso aí é rolo, hein? Isso aí precisa orar mais um pouco, viu, irmã? Tem pessoa, irmão, que ela tem orgulho do passado. Você não tem que ter orgulho do passado, você tem que ter orgulho do teu presente. Amém? Quem eu fui, quem eu deixei de ser, ficou para trás. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem gente que o passado dela é mais presente do que o próprio presente. Tudo que ela tem a dizer tem a ver com o passado. Às vezes você vê até no ministério: irmão, você não sabe de onde eu vim. Pelo jeito nunca saiu, né? Às vezes você vê no ministério, o camarada é pastor, perde a cabeça: irmão, você não sabe onde é que eu vim. É malandro fracassado, né? Porque quer ser malandro dentro da igreja. Vai ser malandro no mundo, eu quero ver se vai ser. Primeiro tiro na água aqui desce, sabe onde vai parar, né, irmã? Mas na igreja é fácil, né? Porque todo mundo é santo, todo mundo é crente, ninguém, né? Some com essa cama. Uma mulher uma vez para mim: pastor, eu sou uma pessoa muito sofrida, o senhor consegue perceber? Eu falei: não, irmão, não percebo não. Para mim a senhora é vitoriosa. Eu tive 8 filhos. Falei: todos nasceram dentro de uma guarita.
Falei, mas como assim? É que era perto da minha casa, a casa era muito ruim, tinha lá na guarita, eu tinha o filho, depois levava não sei para onde. Olha a vida que eu vim. Falei, tá, mas parou de fazer filho pelo menos, né? Que às vezes a vida é tão sofrida, mas parar de fazer filho não quer, né? Café a 33 pau, a pessoa, pacote de fralda R$150, e a pessoa faz um filho por mês. Deus me livre. Tem que tirar essa cama daí. Tira essa cama, leva para longe. Leva para longe. Tem tatuagem, acha bonito, tatuagem com caveira, com não sei o quê. Nada contra não, viu? Até porque o ministério não tem proibição nenhuma quanto a isso. Mas se são tatuagens e quando você era criminoso, bandido, traficante, você acha bonito isso? Essa aqui é de quem mata a polícia. Essa aqui é de quem não sei o quê. Você está indo para o inferno, meu irmão. Você tinha que esconder isso aí. Eu tenho um amigo que ele passa a bucha todo dia em cima para tentar tirar. Ele tem uma pequena tatuagem aqui na mão, é pregador, imagina. Pega o microfone e a tatuagem aqui. Ele passa todo dia a bucha para tentar tirar. Tem outro que acha bonito. Mas por quê? Porque o passado não passou. O passado está mais presente do que o presente. Primeira coisa que Jesus mandou, além de se levantar, a segunda coisa foi o quê, irmã? Toma a cama. Suma com essa cama daqui. E faz o quê? Anda! Não fica parado não. Tem gente que só pegou a cama, mas também não sai do lugar. Tem que sair do lugar, crescer, evoluir. Chegou aqui como? Pastor, cheguei aqui capenga e hoje continuo. Pastor, cheguei aqui numa miséria, e agora? Continuo. Você não está andando. Sou novo convertido. Quantos anos você está aqui? 8 anos, você já é um velho convertido. Você já não é mais um novo convertido, já você está orando pelas pessoas. O tempo está passando. O tempo está passando. E se a gente não avançar, não andar, a gente não sai do lugar. Mas eu vou deixar mais para a semana que vem. Nós vamos pegar cada texto da Bíblia e vamos espremer, que nem a gente espreme a laranja, tirando o máximo do suco possível. Porque essas águas vão matar a nossa sede, diga amém. E vão jorrar para a vida eterna. Diga eu creio, Senhor. E vamos aplaudir a Ele. Oh glória. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.